paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Deus nos deu mais uma oportunidade de estar aqui nesse programa para falar do amor do Senhor. Você também que está aí do outro lado, né, olhando para essa televisão, você tem essa oportunidade também de ouvir a palavra de Deus. O próprio Jesus, ele disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E quando nós falamos ouvir, é guardar, é cumprir, é fazer, obedecer. Jesus, ele disse: aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, eu comparo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa fica segura. E aquele que ouve, mas não as cumpre, ele comparou com o homem que edifica a casa sobre a areia. Quando vem as lutas, a casa cai e é grande a queda. Ou seja, você veio a esse mundo, e eu, todos nós, para se salvar, para obedecer ao Criador, conforme a sua palavra, e herdar a vida eterna com Deus. Quando você não faz isso, não pega a orientação da palavra, você não guarda os mandamentos, você não procura fazer o que Jesus diz, você perde tudo. Então, por isso, Jesus disse que é grande a sua queda. Mesmo que o homem tenha uma vida, humanamente falando, perfeita, humanamente falando que isso é impossível, mas ele não tenha sofrimento nenhum e chegue à morte. Mas no dia da morte ele perde tudo o que fez. Mesmo que, como eu já disse, sendo impossível, mas ele seja dono do mundo inteiro. Então o próprio Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação. Então nós temos que ser zeloso das coisas de Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma desprezar. Mesmo às vezes as pessoas se confundem muito com isso e enganam a si mesmo. Aí entra aquele ditado: tapa o sol com a peneira, com relação a você mesmo, dizendo que serve a Deus, dizendo que tem respeito pela palavra de Deus, e até aconselha alguém, mas quando ele vai olhar para ele mesmo, ele está todo fora da Bíblia. Não adianta nada eu achar que obedeço a Deus, eu achar que estou salvo, eu pensar que estou. Eu preciso ter certeza. Eu preciso verdadeiramente me esforçar em obedecer a palavra. Então, quando diz a Bíblia proíbe alguma coisa, eu preciso me esforçar em não fazer aquilo lá. E me esforçar em fazer o que a Bíblia diz que é para fazer. Agora, eu concordar com o erro, mesmo que esteja ajudando alguém, humanamente falando, está totalmente errado. Você não pode nem tentar ajudar você mesmo. O Jesus, ele disse: quem ama a sua vida, perdê-la. Se fosse assim, Jesus, naquele dia da morte, na cruz do Calvário, para se entregar aos pecadores, para que açoitasse ele não tinha se entregado. Se não fosse uma ordenança,
se não fosse um propósito de Deus, se não fosse para ele obedecer uma lei divina. Então nós precisamos obedecer uma lei divina, não é uma lei minha e nem de homem algum. Então é preciso entender que eu vou fazer o que eu não quero. Tem momentos aí que eu vou fazer obedecer contra a minha vontade. Então eu não posso também concordar com o erro de ninguém. Se eu não posso concordar com o meu, eu não posso concordar com o erro de alguém. Tem gente aí pregando a palavra de Deus e concordando com o erro humano. Que humanamente falando está certo, mas espiritualmente falando está errado. Então nós não podemos concordar com o erro quando falamos da Bíblia. Não é uma questão das pessoas ser contra a pessoa, nós estarmos contra a pessoa. Por isso que agora já não falo mais, mas não falo muito, mas antes, quando começou, principalmente no Brasil, entrou aí o evangelho, os evangélicos, aí chamaram de protestante, porque protesta contra o erro, contra aquilo que a Bíblia condena. Então eu não posso concordar com o erro que a Bíblia diz que está errado. Agora a pessoa em si não tem nada a ver. Pessoas são pessoas. Então entenda, um ladrão, ele não vai preso porque ele é baixinho, ou porque ele é gordinho, ou porque ele é alto, ou porque ele é moreno, ou porque ele é branco. Ele vai preso porque é ladrão. Então entenda, ele roubou, então ele vai preso porque roubou. Então foi a atitude dele errada que fez ele ir preso. Não foi pela estatura dele, não foi pela posição social, não foi porque ele é analfabeto, não foi porque ele tem diploma. Tem nada a ver uma coisa com outra. Tem rico, tem dinheiro ou não tem nada. Não, é porque é ladrão, ou assassino, ou seja o que for. Mas só uma ilustração aqui. Da mesma forma, você vai para o inferno, não é porque é batorezinho, ou você é branquinho, ou você é moreninho, ou você tem o olho azul, ou você tem dinheiro, ou você não tem dinheiro, ou você é analfabeto, ou você tem diploma. Você vai para o inferno porque não obedece à palavra de Deus. E você vai para o céu morar para sempre com o Senhor Jesus porque obedece à palavra de Deus. A coisa é essa. Então vamos tirar essa coisa de humano aqui. Para mim pregar a verdade, a palavra, para mim me salvar, fazer aquilo que o Jesus mandou que eu fizesse, que ele mandou todo mundo, não é só eu, mas escuta quem tem juízo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Então eu tenho que pregar isso. Eu tenho que falar isso aí. Se eu não falar, eu estou errado, porque eu sei. Deus me fez entender na Bíblia que é para mim dizer, eu entendi para mim me salvar, que é exatamente o que nós estamos falando. Se alguém ouvir estas minhas palavras e as cumprir, então eu tenho que fazer cumprir na minha vida e eu levar para outros. Agora, se eu estou levando para outros e ele não está se cumprindo na minha vida, quem vai se ferrar sou eu. Eu vou perder minha vida. Muita gente que eu ensino, que eu levo a palavra, vão se salvar. E eu vou para o inferno, se eu não quiser guardar essa palavra. Quando a gente diz guardar, é porque tem valor, quer cumprir. Se você
não faz. Por isso Jesus falou essa palavra guardar, né? Então, é porque você guarda o que presta, o que tem valor, o que você vai usar, o que é necessário para ti, mas o que não presta é jogado fora. Então entenda, se eu guardar, eu me salvo. Se eu não guardar, eu sou condenado. Da mesma forma é você. Se você guardar a palavra, é salvo. Não é uma questão de opinião de governador, de uma lei que fizeram na ONU. Então entenda por esse lado. Quando nós, pregador, pregamos a palavra, não é porque nós achamos você meio feinho, ou meio bonitinho, ou meio gordinho, sei lá, qualquer coisa. Humanamente falando, não tem nada a ver. Você é uma pessoa e faz da sua vida o que você bem quiser. Você tem o livre-arbítrio. Mas uma palavra foi dita por Jesus. Não podemos servir dois senhores. Então entenda, aqui na terra ainda, que vai chegar o dia de acabar o poder, mas o diabo tem poder ainda na terra. Ele te tapeia, ele te engana. E tem poder para te dominar. Se você pecar, é servo do pecado. Então o servo tem um senhor, e o senhor é o diabo. Quem comete pecado é servo do pecado. Aí então, entenda que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito, não tem quem pague. Então compreenda, existe dois senhores na terra. No céu só tem um, mas na terra tem dois. Porque se você errar, andar fora da Bíblia, você está servindo outro senhor que não tem nada. Ele não tem para onde ir. Nem o lago de fogo é dele. Porque a gente sempre diz que o inferno é do diabo. Tá? Não, é de Deus. É uma prisão onde Deus vai jogar ele lá. E se você obedecer a ele, vai junto também. Vai ficar calado, não tem direito de reclamar nada. Sabe o que é aquela coisa de você não reivindicar nada? Porque não tem como. É porque você foi contra a lei de Deus. Assim como o diabo foi. Então é preciso entender isso aqui, não é fácil. Agora, obedecer é difícil. Às vezes as pessoas até aconselham. Eu vejo muita gente na rua e fala para mim: Ramalho, eu estou mandando minhas filhas, meus filhos para a igreja. Está uma benção. Aí a pessoa com um cigarrão fumando. E o senhor: pois é, eu estou vendo aí. Ele está vendo que está certo. Querendo que os filhos sigam a palavra, andar na orientação de Deus, com o poder de Deus guardando essa pessoa do mal. Não é de tropeçar na pedra. Às vezes tropeça, o carro bate. Acontece essas coisas, adoece, dá febre, dá gripe. Mas no dia que morrer, vai para o céu. Eu gosto de ser realista nas coisas, porque é real. Não adianta você pregar um Deus que te protege do mucuim de ferrado, da carapanã. Não, isso não adianta. Deus nos livra dos acidentes, das coisas, mas tem momento que não. Então, você não é imune, não existe, com crente não acontece nada. Não, você está na terra. Não compreenda, tem uns livramentos, mas tem as permissões. Por que aconteceu isso? Vai explicar. Então não adianta você entrar por esse mérito aí. Eu quero saber quando eu morrer, para onde eu vou. O negócio de estar com conversa fiada, de que é assim, é desse jeito. Se eu for curado 1 milhão de vezes pelo Senhor Jesus, eu vou morrer sempre. E se eu vacilar, eu curado 1 milhão,
Eu gosto de exagerar, que é para você não ter mais o que dizer. 1 milhão de vezes eu fui curado. Se eu não obedecer a palavra, eu vou para o inferno depois. Tem nada a ver com ser curado e ir para o céu. Jesus curou os 10 leprosos e só um se salvou. Então entenda, a cura é para dar é para que o nome de Deus seja glorificado, se torne conhecido. E prove para você que ele existe. Mas se você não quiser seguir, faz o quê? Não tinha a perna esquerda, Deus deu a perna esquerda. Mas se você não seguir a palavra, irmão, a perna não vai te levar para o céu, não. Então entenda que é a obediência. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 18 e 19. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Versículo 19. E apregoar liberdade aos cativos e dar vida aos cegos, ou seja, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então entenda, Jesus ele veio para fazer isso aqui tudo. Quando nós olhamos, às vezes olhamos só pelo lado da cura natural, carnal, humana. É preciso entender, irmão, que o principal, eu já preguei aqui desde o início que eu estou pregando, já estou falando sobre isso, mas o principal é a alma. Curar a tua alma. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. O que é tomar o jugo? Palavra. Toma os meus conselhos. Toma os meus mandamentos. É isso que é o jugo de Jesus. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Ele não diz para o corpo. Porque mesmo, irmão, você sabe muito bem o que eu vou dizer aqui, você vai entender muito bem. Se você for a pessoa que mais tem saúde na terra, você é um médico dos mais bem conceituados, você envelhece e morre. Não tem como você viver para sempre, humanamente falando. Então é tolice você brigar por essa vida aqui. É claro, precisamos buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o que vem da parte terrena, humana, carnal, porque o primeiro mesmo é a alma. Porque é daí que é a vida eterna. Então preciso entender que Jesus, quando diz isso aqui, estava escrito dele em Isaías, e ele leu isso aqui, num dia que deram o livro para ele ler, ele abriu exatamente em Isaías, onde diz isso aqui, e ele leu isso aqui perante os judeus ali. Ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Agora, o que é pobre? É exatamente quem precisa. Tem muita gente aí precisando de dinheiro.
precisando de saúde, precisando de fama, precisando de tanta coisa, mas de salvação, não. Pois eu preciso, nós devemos precisar de salvação. Aí as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque o Senhor Jesus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Quando nós falamos que tem dois senhores, mas só se tu obedecer o outro. Se tu quiser, tu tem um livre-arbítrio. Mas quando você corre para Jesus, você está guardado. Ninguém toca na tua alma. O Senhor Jesus disse: não temei aquele que mata o corpo, mas não tem poder nenhum, não pode fazer coisa nenhuma mais. Mas eu vou dizer para vocês a quem deveis temer. Temei aquele que mata o corpo e tem o poder de lançar a alma no inferno. Então entenda, eu preciso temer a Deus, porque Ele mata o corpo e tem o poder de decidir aonde é que eu boto a alma, no inferno ou no céu. Então quando eu obedeço a Ele, Ele me leva para o céu. Aí, irmão, então eu sou pobre. Quando eu sou pobre do Evangelho. Está dizendo aqui, evangelizar os pobres. Vai evangelizar um rico, para ver. Rico, biblicamente falando aqui, o que quer dizer essa palavra é altivo, prepotente, soberbo, orgulhoso. E vai aí, vaidoso, avarento, vai-se embora, idólatra. Vai tu evangelizar uma pessoa dessa para ver. Eu tenho que ser manso e humilde de coração. Primeiro tomar o jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem disse essa palavra não foi um analfabeto, um orelha seca, um doutor, um filósofo, um cientista, um empresário. Não. Quem disse foi aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Aprendei de mim. Eu fico com vergonha disso. Que sou manso e sou humilde. Interiormente. Não é de carinha. Então compreenda. Eu preciso ser pobre de evangelho. Ou seja, eu preciso cada vez mais do evangelho. Pobre é porque eu não tenho. Eu preciso, eu quero. Evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aí que as pessoas se enganam, o pobrezinho todo rasgadinho, mas ele quer evangelho. Ele quer seguir a palavra de Deus. Quem é que não quer ajudar uma pessoa que quer ajuda? Mas as pessoas querem ajuda do jeito dele. A maioria quer ajuda, mas ele quer que você mude e fique parecido com ele. Agora vê se eu estou falando besteira. Você vai aconselhar de não, isso aí eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Deixa eu aqui. Mas para ser assim, eu não quero. Então entenda, não quer uma mudança. Ele não quer os conselhos seus. Ele quer a tua ajuda financeira, sei lá, de algumas coisas, mas seguir você, seguir ali Jesus. Quantas pessoas não corriam atrás de Jesus? Andava 15 mil pessoas atrás de Jesus. Quem é que queria salvação mesmo? O Evangelho.
Sim, Jesus, como é? Só os discípulos mesmo ali, que não se resume nos 12, tinha mais discípulos. Tinha as pessoas que se interessavam. Os discípulos uma vez perguntaram para ele, quando ele falou sobre o semeador que saiu semeando, não entenderam a parábola e perguntaram particularmente: olha, explica essa parábola para nós. Ele disse: a vocês foi dado o poder de entender, o poder de explicação, de compreensão. Foi dado a vocês, mas a eles por parábolas. Por quê? Não querem. Que adianta eu ficar lutando com uma pessoa e a pessoa com o coração para outro lugar? Não tem nada a ver comigo. Então compreenda, irmão. Você quer evangelho? Você quer ser salvo? Que não salva não é eu. E nem um homem na terra. Eu me espelho em Paulo, quando Paulo diz aos Coríntios: quem é Paulo e quem é Apolo? Ministro, não é ministro do qual Deus nos deu a palavra para dizer para vocês? Só isso. Eu planto, Apolo rega, quem dá o crescimento é o Senhor. Então quem salva é o Evangelho. Se eu seguir ele, eu me salvo. Se não seguir, não salva. Não adianta, irmão. Aqui está a palavra de Deus. Aí eu sigo, eu tenho Deus. Não sigo, não tem Deus. Então compreenda. Eu preciso ser pobre, desejar o Evangelho. Todos os dias, até a morte. Você vê que as pessoas desejam dinheiro e trabalham para ganhar dinheiro. Aí chega um tempo que ele folga, né? Chega um tempo que ele se aposenta. Aí, tranquilo, já tem dinheiro que dá de... Tem aposentadoria que dá de viver até morrer. Mas aqui não tem aposentadoria, não. Você tem que desejar até o final. Até a hora de morrer. Porque você pode perder a tua vida para o Satanás. Perder a tua vida para o Satanás no sentido de dizer, se perder como ele se perdeu. Entrar na conversa dele, nos conselhos dele e ir para onde ele vai. Então é preciso aqui, pobres, evangelizar os pobres. Precisa ser pobre, mendigo, necessitado do Evangelho. Mendigar. Buscar cada carocinho. Aí aqui, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Curar a alma. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você tem que correr para Jesus para ser curado. Mas você vai porque está doendo. Passou a dor, você não vai mais. Curar dentro de você, irmão, que não tem dor que venha te dobrar mais. Você não vai se desesperar por causa de dor. Você não vai se desesperar por causa de morte. Você não vai se desesperar porque não tem dinheiro. Você não vai se desesperar com nada porque você tem a paz de Cristo em ti. A esperança, a salvação. A esperança tua não está no que tu vê, naquilo que tu negociou, naquilo que alguém te prometeu. A esperança tua está em Jesus, na salvação, no fim da vida. Pelo contrário, que a maioria das pessoas, quando não tem Jesus, todos, a esperança só está no vigor, no dinheiro, na vaidade, na vida. Vai definhando a vida, vai chegando ao final e vai acabando a esperança, vai entrando no desespero.
Acabou tudo, agora não tem mais nada. Pelo contrário, o crente aí vai se alegrando mais. Então entenda aqui, versículo 19, apregoar liberdade, ou seja, pregar liberdade aos cativos. Então o evangelho é para libertar as pessoas que estão presas na mão do diabo. Não é presa na cadeia. Não, é claro que Jesus faz tudo. Eu volto a dizer, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas não é diminuída, é acrescentada. Então, se você tem Jesus, o próprio Jesus, ele diz uma palavra, eu sempre falo isso e eu me alegro quando eu falo. Ele diz assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você não esconde Jesus em você, ele aparece. Então, quando Jesus está na vida de uma pessoa, ele se destaca, ele aparece, mesmo que seja para perseguição, para as pessoas perseguir ele, ou que seja para buscar nele o que ele tem para se salvar também. Ou de uma maneira ou de outra, mas não se esconde. Então entenda, será acrescentado. Você não tem que buscar Jesus para barganhar, para se dar bem na terra, para ficar inteligente e fazer negócio para ganhar dinheiro, ou outras e outras coisas. Mas quando você busca para se salvar, essas coisas serão acrescentadas. Se você estiver preso numa cadeia mesmo, você não vai sofrer como os outros sofrem. Você vai levar isso aí de uma forma mais tranquila, sem desespero, porque existe uma paz. E com certeza, você preso, Jesus já te tirou. Porque você não vai se sentir preso. E você, verdadeiramente, no dia que Jesus quiser, te tira. Mas o importante é isso, é primeiro libertar a alma, a prisão da alma. Põe liberdade aos cativos. Está num cativeiro do pecado. Quem comete pecado é servo do pecado. Então compreenda isso, irmão. É servo, é escravo, é cativo pelo pecado. Está sendo cativo. Então compreenda aqui. É preciso que você entenda. Apregoar liberdade aos cativos. Eu estou preso em quê? O que está me prendendo? Quando nós olhamos aqui em Mateus, capítulo 6, o versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Não adianta. Aí eu sempre digo, João, Evangelho segundo escreveu, João capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio senão a roubar, a matar e a destruir. Ele não veio para outra coisa, é isso que está dizendo. Ele veio senão a roubar. Então não tem uma coisa boa que ele veio fazer. É o diabo. Mas no mesmo versículo Jesus completa dizendo: mas eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância. Não uma vidinha, é uma vida eterna. Não é uma vida de 70 nem de 100 anos. É uma vida eterna. Agora entenda, você também, mesmo condenado, se você for condenado, você tem uma vida eterna de sofrimento, prisão, sofrimento
e vergonha eterna. Quem disse foi Jesus. Lá nesse lugar só há planta e ranger de dentes, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Mas se você não ajunteis tesouro na terra, o que é isso? Eu não coloco o meu coração no que tem. Pode ter muita coisa, mas você não aplicar o coração nisso, irmão. Priorizar o reino de Deus. Priorizar a tua vida, a tua salvação. E salvar pessoas também. A prioridade é essa, as outras coisas. Então, ajuntar tesouro significa isso. Eu ajuntar, né? Tesouro significa coisas valiosas na terra. Eu valorizar as coisas. Então eu tenho que valorizar a do céu. Quando está falando de tesouro aqui, é exatamente isso. Uma coisa que tu dá valor muito mais do que qualquer outra coisa. Para juntar no céu e não na terra. Tem que valorizar muito mais. Versículo 20. Mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então, quando eu pego uma palavra de Deus, eu tenho que valorizar muito mais do que um carro, do que um avião, do que qualquer coisa. Priorizar. Aí o avião depois, se Deus quiser, dá. Se não, for só uma bicicleta ou nem a bicicleta, dá o par de sapato, tá bom. Então tem que me conformar com aquilo, mas quando eu me conformo, quando eu priorizo, quando eu acumulo, ajunto tesouro no céu, que é exatamente isso, priorizar as coisas de Deus, honrar a Deus o nome do Senhor, a palavra do Senhor, a obra do Senhor, o Evangelho. Aí Jesus me abençoa na terra, porque eu estou garantindo minha vida. Então, corrijo a quem amo e açoito aquele que recebo por filho. Se aceitais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há quem o pai não corrige? Qual é esse? Só se for um bastardo. Aí no versículo 8 de Hebreus 12, diz do bastardo: se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, não tem disciplina, sois então bastardo e não filho. Então, acumule tesouro no céu. Aí, versículo 21, que diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não tem como. Aonde você prioriza as coisas, lá está a tua preocupação, a tua atenção. O que é o meu tesouro? O que é? É aqui na terra? É a minha empresa? É o meu carro? Vamos botar mesmo aqui no extremo, eu gosto de falar mesmo logo assim, a tua mulher, o teu marido, o teu filho, o teu irmão, o teu pai, a tua mãe, o teu patrão, o teu ídolo, um ídolo aí, um cantor, sei lá, qualquer coisa. Porque Jesus disse: aquele que se quiser seguir após mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seu irmão, e a si mesmo não é digno de mim. Vai ter momento de você, todo mundo vir contrário a você, e você ficar com Jesus, irmão. Porque Jesus é o Salvador. Então entenda aqui que aonde é que está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Ali está a tua atenção, teus valores, a tua vaidade.
sei lá, a cobiça. Ali está tudo ali. A preocupação, o zelo, está naquilo lá. Então precisa acumular tesouro no céu. Tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Todas. Todas. Nem a tua vida tem prioridade. Não. Prioridade é a Deus. E Deus, Ele sempre manda a gente fazer aquilo que, às vezes, para contrariar mesmo. Não, faz isso aqui para ver se você ama. Tu acha que Abraão, no dia que Jesus pediu o filho dele, pega o teu filho a quem tu ama e oferece por sacrifício a mim. Aí ele fez uma festa, Abraão. Convidou a Sara, a mulher dele, os funcionários. Vamos fazer uma festa aqui que Deus pediu Isaac para mim degolar ele, oferecer a ele como sacrifício. Fez uma festa. Rapaz, desespero, irmão. Você acha que ele queria fazer, mas ele ia fazer. Não fez porque Deus mandou ele parar. Agora eu sei que tu me ama. Agora entenda, o que foi que você já fez de sacrifício para Deus, que menos pareça com isso aí. Aí, como é que você diz que ama a Deus? Lá está teu coração no Evangelho, nas palavras, na obediência, no zelo, no desejo, na cobiça, naquilo que você deseja, que cobiça, que é acima de todas as coisas. Como é que tu prova isso para Deus? Não. Então vamos tomar cuidado. Aí voltando aqui no versículo 19 de Lucas 4. E a pregar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Às vezes a gente pensa que é só o cego mesmo tá babatando aí ver. É você ver a salvação. Pois a coisa mais importante do mundo é ver a salvação. É isso aí. Aí, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável. Então é preciso isso aí. Que Deus abençoe sua vida, guarda no teu coração essa palavra, porque ela é fiel e digna de toda aceitação. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E Deus santo e maravilhoso, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por esse programa. Ajude em tudo, abençoe tudo. Meu Deus, continua falando conosco. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deu. Obrigado pela oportunidade que o Senhor deu a mim e as pessoas que estão nos assistindo agora. Abençoa essas pessoas, Senhor. Eu uso a autoridade que o Senhor tem me dado, não somente a mim, mas todos os teus ministros. Eu uso essa autoridade a favor dessas pessoas e abençoo a vida delas. Deus do céu, eu repreendo, eu quebro o jugo do inimigo que está na vida dessa pessoa, seja como for, da maneira que for, na vida financeira, na vida conjugal, seja, meu Deus, na saúde, eu desfaço o mal. Eu quebro esse jugo e eu repreendo esse mal e eu digo a esse demônio, sai da vida dessa pessoa e não volta mais. Sai no nome de Jesus. Não volta nunca mais na vida dessa pessoa. No nome do Senhor Jesus. E toda honra seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor. Amém.